Sou bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Hoje eu vou falar um pouquinho de como alguns fenômenos religiosos podem ser influenciados por fatores socioeconômicos. Pode parecer um pouquinho chato, mas na minha visão é um pouco interessante. Para plano de fundo dessa discussão, eu vou utilizar o tema das vacas indianas. Sabemos que as vacas elas são consideradas sagradas para os hindus e por isso eles não as comem. Existem diversas críticas, diversas pessoas, principalmente vindo aqui do Ocidente, que falam que é um absurdo, que supostamente pessoas morrem de fome porque não comem as vacas e tudo mais. Mas a realidade não é bem assim, não é puramente por fatores religiosos que tudo isso acontece. Para inspirar essa discussão, eu li o livro Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas, do autor Marvin Harris. Ele é um antropólogo que ele fez esse livro fantástico, que ele trata sobre a influência dos fatores materiais palpáveis dentro dessas discussões dos planos religiosos, lendas e mitos, tudo isso, como isso é consolidado no imaginário popular dentro da nossa consciência coletiva. E ele faz uma dura crítica que muitas vezes a gente não procura saber a raiz das coisas, porque a gente supõe que só Deus saberia a resposta ou alguma coisa do tipo. Acredito que tem coisas que só Deus realmente sabe a resposta e não cabe a gente, ao nosso entendimento. Mas eu acredito que outras coisas sim podem ser analisadas de formas metódicas pelo campo científico e acadêmico. E nesse caso das vacas, ele faz toda essa discussão de como teve essa influência. Então, os hindus não as comem, as vacas, como eu falei, inclusive eles muitas vezes divinizam ela, ornamentam, decoram e fazem um verdadeiro culto. Fazem toda essa imagem da vaca, faz caminhadas com elas e tudo mais, sempre tem uma simbologia muito grande nos calendários e tudo mais. A realidade da vaca naquele país não é bem assim, não é preto no branco. As vacas, elas têm toda uma importância socioeconômica e ecológica para aquela nação. A gente precisa lembrar que a Índia é um país ainda subdesenvolvido, ainda não é altamente industrializado, então é um país com alto teor agrícola. E a vaca acaba por garantir essa subsistência para uma maior parte da população, porque a vaca, ela produz o boi, por exemplo. E o boi é um animal de tiro, isto é, um animal de tração que ajuda a movimentar o setor agrícola, puxando carroça, puxando arado, fazendo todo esse trabalho de carga, movimentando a cidade ao interior, a cidade ao campo. Porque, como é dito aqui no Brasil, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, é preciso ter essa movimentação agrícola. E a gente precisa traçar um paralelo, por exemplo, entre a Índia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país altamente industrializado, em que, eles têm os tratores, eles têm os fertilizantes, e tudo isso eles não precisam tanto da força animal, por isso eles podem se dar ao luxo de comer aquela carne. Sendo que na Índia, não. Na Índia, eles precisam disso das vacas para ser uma fábrica de produção de bois, para ter essa forma de caminhar com as coisas, de levar mercadorias e tudo mais. A vaca também, por meio do seu esterco, ela produz fertilizantes, que nos Estados Unidos eles usam um alto teor de agrotóxicos, enquanto lá na Índia, por exemplo, eles utilizam esterco para as plantações, uma forma natural de plantação. Então, acaba contribuindo sim para a economia. O esterco da vaca também pode ser utilizado como um biocombustível para as residências, onde as pessoas que cozinham, elas podem utilizar aquilo para manter a chama do fogo acesa e fazer os alimentos, uma coisa que ajuda a economizar com gás, tendo em vista que a indústria petroquímica e química da Índia ainda não é tão avançada nesse sentido e o gás acaba sendo um pouco caro para aquela nação. Então, ajuda sim a contribuir com esse setor. Lembremos que uma grande parcela da população indiana ainda sofre com um alto índice de pobreza, então toda forma de subsistência ainda é válido para eles. O esterco da vaca também ele serve por exemplo, para a construção das casas. Dá para fazer o piso, que eles colocam o esterco da casa no chão e aquilo serve para fazer um piso que pode ser varrido com vassoura e tudo mais. Então é importante também para esse sentido doméstico. A vaca também possui
uma importância dentro das cidades, porque elas fazem toda uma limpeza urbana, porque elas comem capim, elas comem os restos humanos, elas podem comer o próprio esterco, para vocês terem noção. Então, eles fazem esse trabalho de limpeza urbana. Porém, um mito que eu queria desmistificar nesse vídeo é que, por exemplo, eles não fazem uma matança direta, tipo, um hindu não chega e mata uma vaca para se alimentar dela. Mas quando aquela vaca se torna, por exemplo, inútil para aquela pessoa, eles têm meios indiretos de se afastar dela. Por exemplo, quando é um bezerro que acabou de nascer em uma ninhada, eles colocam um triângulo no pescoço do bezerro. E o bezerro, quando vai se amamentar, ele acaba machucando a sua mãe e ela, por sua vez, dá coice nele e acaba morrendo. Tipo, acaba matando uma vaca aqui indiretamente. Ou quando uma vaca adulta já se torna improdutiva, não produz leite, não produz boi, não produz nada, eles colocam, por exemplo, como o autor cita, o Marvin, eles colocam uma corda pequena amarrada no pescoço da vaca. E essa vaca não consegue se locomover para se alimentar. Então ela acaba morrendo de fome. Então seria uma matança indireta. A vaca também possui outras importâncias, como o leite, principalmente no setor urbano, que uma pessoa faminta, muitas vezes o único alimento que ela possui é o leite da vaca, que tem grande abundância dentro dos comércios e tudo mais. Também serve para as pessoas venderem, porque quando uma pessoa tem uma vaca, ela tem ainda uma forma de esperança, porque ela pode vender a vaca, pode vender o leite da vaca, aliás, para as pessoas. Um fato curioso sobre o leite da vaca, meio aleatório, é que, tipo, as pessoas preferem que a vaca seja ordenhada na sua frente. Ah, eu tô passando aqui com minha vaca, eu solicito o seu leite e você vai ordenhar ali na minha frente para me certificar que aquele leite é puro. Tipo, não tem outras misturas como urina, água e coisas assim que poderiam tirar a pureza daquele leite. Então, é também importante para isso. Também tem outras importâncias que a vaca recebe até após a morte. Porque quando a vaca morre, é permitido para aquelas castas dos intocados que eles se alimentem daquela alimentação, porque eles já seriam impuros e podiam se alimentar daquela carne. Acaba que também garantindo uma subnutrição para essas pessoas. É triste porque essas pessoas têm que se alimentar de animais mortos, mas acaba sendo um último grito de esperança para aquelas pessoas. Também, após a vaca morta, o couro dela serve para o artesanato. Inclusive, é digno de se destacar que na Índia, eles são muito conhecidos pelo comércio de artesanato com base no couro. Então, isso também movimenta a economia. Então, a vaca acaba não sendo totalmente essa inutilidade que as pessoas pintam. E quando as pessoas criticam, aquele indiano preferiu morrer do que comer aquela vaca, a gente tem que analisar todos esses fatores, porque quando a pessoa opta por comê-la, ele vai estar saciando uma vontade momentânea, mas ele sabe que em um futuro ele não poderia ter tanta esperança, porque se ele for um camponês, ele não vai ter, por exemplo, bois no futuro para carregar o arado, para ter a sua lavoura e para produzir uma comida. Então ele já está praticamente declarando falência. A vaca também simboliza uma esperança contra os agiotas, como o Marvin cita, que, por exemplo, ainda dá esperança de vender o leite da vaca para conseguir um dinheiro, ainda dá esperança de manter um fogo aceso. Então tem toda essa esperança. E só para constatar um pouco sobre essa influência econômica que tem sobre a vaca, na Índia, por exemplo, a gente tem que olhar também para os fatores climáticos. Uma parte da Índia, ela não tem tantas chuvas. Então, nessas áreas mais secas, eles têm um grande contingente de vaca para produzir o boi para carregar. Só que em outras áreas, onde tem um maior número de chuva, eles já optam por outro animal, que é o búfalo. Que o búfalo ele se adapta melhor aos os territórios que tem um maior contingente de água. Então, tipo, dá para ver essa proporção conforme a localidade da Índia. Então, sim, tem os fatores religiosos que influenciam toda essa temática, mas os fatores socioeconômicos e ecológicos influenciam, sim, de certa maneira, essa discussão. Porque os setores econômicos, eles, de certa forma, conseguem manipular, não, controlar e ajudar a fomentar a opinião pública e econômica
E a rigidez, a religiosidade contribui também com isso. Isso se reflete muito na política indiana, que encrostaram em diversas leis que não poderiam usar a vaca, não poderiam matar. Então, toda essa discussão não se pode olhar meramente por fatores religiosos, que às vezes se reduz a uma discussão mínima. A gente tem que analisar o X das questões. E com isso eu queria levar, muito isso, que a gente não precisa aceitar sempre verdades prontas. A gente pode questionar sobre aquilo que a gente está estudando, porque às vezes tem motivos práticos e sociais que são ocultos. Então, esse exercício de reflexão e pensamento crítico, acredito eu que seja muito saudável para a gente formular os nossos pensamentos. Logo mais, nas próximas semanas ou nos próximos dias, eu vou estar fazendo novos vídeos sobre a questão dos porcos dentro dos judeus e muçulmanos. Depois quero falar sobre as guerras, depois quero falar sobre as bruxas. Quero estar trazendo essas temáticas para trazer um pouquinho desse exercício de reflexão para vocês. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, quiserem compartilhar, eu agradeço. E é isso, obrigado por tudo e espero que eu tenha sido claro e tenha me feito entender por vocês. Obrigado.